Olá, gente. Vamos para o nosso SexyCast de hoje e eu queria conversar um pouco com vocês sobre a pornografia, passar alguns dados. Às vezes a gente coloca a pornografia como, né, um momento de prazer, algo para dar uma variada na atividade sexual, nas relações sexuais, mas mal se sabe o quanto a pornografia pode impactar a sua função sexual. Então, gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre isso, trazer algumas definições e alguns dados epidemiológicos a respeito do impacto das consequências da pornografia sobre a função sexual e sexualidade, tanto de homens quanto de mulheres, porque às vezes a gente acha que é só homem que lidar, né, que tem esse hábito de, de usar a pornografia, mas nós temos mulheres também. É claro que a maioria do conteúdo é voltado para os homens, porque são as maiores demandas, mas existem mulheres também que estão nesse vício da pornografia, porque isso é um vício, tá? Bom, vamos entender o que seria a pornografia. Pornografia, o termo, né, dessa palavra, ele vem do grego, pornógrafos, e na Grécia Antiga, esse termo se referia aos escritos referentes à vida, costume e hábitos de prostitutas com os seus clientes. Nós podemos definir também a pornografia como qualquer coisa que vise explorar o sexo de maneira vulgar e obscena. Pode ser um tratado acerca da prostituição, caráter obscênico de uma publicação, atentado ou violação ao pudor, ao recato, devassidão, imoralidade, libertinagem. Tudo isso são termos que estão ligados à pornografia. Existem várias formas de pornografia. Às vezes a gente acha que pornografia é só revista de mulher pelada, né? Mas existem várias formas. A que a mais a gente vê e mais é aquilo que captura, né, mais pessoas para a pornografia é a pornografia visual. E hoje a internet ela é um ninho grande que oferece esse conteúdo que a gente coloca, né, como cybersexo. Então, através de vídeos e fotos que estão disponibilizados na rede da internet. Só para vocês terem uma noção da quantidade, gente, de pessoas, a gente acha que não é muita gente. Em 2013, teve um estudo que mostrou que páginas de conteúdo pornográfico receberam 450 milhões de visitantes únicos por mês. Gente, não é no ano não, por mês. Mais do que a soma de visitantes da Amazon, do Twitter e da Netflix. Olha para você ver, o pessoal acessa muito mais conteúdo pornográfico do que a Netflix. Outra coisa também é que enquanto eu estou aqui conversando com você, lendo essa frase aqui agora, falando essa frase aqui agora, mais de 28 mil pessoas estão vendo pornografia na internet, nesse exato momento. Além disso, 30% de todo o conteúdo que nós temos na internet, de todas as informações que nós temos na internet, 30% é pornografia. Então, ou seja, isso é um problema, isso é uma tônica muito mais forte do que a gente imagina, quando a gente olha para esses números, né? Isso só, gente, estamos falando só do cybersexo, só de conteúdos da internet. Agora, nós temos outras formas de pornografia, escrita, por exemplo, textos, histórias, livros, né, que trazem um conteúdo pornográfico, e também através de estímulos auditivos, né, os famosos sexos por telefone, né, o que é importante da gente colocar aqui é porque às vezes a gente acha, né, eu tenho, por exemplo, né, vou acessar um site pornográfico, eu acesso de graça, né, gente, nada na vida de graça, nenhum material, nenhum conteúdo é oferecido para você de forma gratuita, que é grátis realmente. Se algo parece ser de graça na internet, isso significa que quem é o produto é você, né? Por quê? Muitas das vezes atrelado a esses conteúdos tem propagandas, né, sobre aumento peniano, Viagra, salas privativas para sexo virtual, por exemplo, que você tem que pagar para acessar, uso de afrodisíacos, venda desses produtos afrodisíacos, ou que reencaminha para outros sites pornográficos que às vezes você tem que pagar para acessar. Então, ou seja, né, nada de graça. Na verdade, você está sendo o produto da pornografia, né? Você que é o produto.
Então, tomem cuidado com isso. Está muito mais presente no nosso meio do que a gente imagina. Aí vocês me perguntam, Aline, quais são as consequências? Existe alguma consequência? Porque tem médico, às vezes, até que encaminha, ó, assiste filme pornô que é bom. Só que isso incorre no erro de achar que essa pessoa não vai viciar nessa prática, né? Como uma forma, talvez, de apimentar a relação, de melhorar um pouco o desejo sexual, estimular um pouco isso, né? Mas nós temos que tomar cuidado porque isso é um conteúdo viciante. E aquelas pessoas que são viciadas na pornografia, elas vão ter consequências sobre a sua saúde sexual, sobre a sua sexualidade. E eu quero aqui colocar alguns itens para você. O primeiro ponto é que, ao invés de ser bom para a sua saúde sexual, isso vai deteriorar a sua vida sexual. 19% dos homens que veem pornografia regularmente sofrem de ejaculação precoce. 25% perdem o interesse no sexo com a sua parceira, porque vê tanta coisa diferente na televisão, por exemplo, no filme pornográfico, e vai chegar em casa e vai ver a parceira, a esposa, vai querer fazer a mesma coisa, ou vai esperar que ela tenha um corpo, vai esperar que ela tenha a performance daquela atriz pornô, e não vai ter, né? Então, isso você já imagina o impacto que isso também tem no casamento, né? 25% das pessoas que fazem uso da pornografia perdem interesse na sua companheira ou no seu companheiro, tá? Outra coisa, 31% das pessoas viciadas em pornografia têm dificuldades de chegar ao orgasmo. Muito sério. E 34% dos homens viciados em pornografia experimentam quadros de disfunção erétil, impotência sexual, né? Geralmente a masturbação e a pornografia juntos, né? Isso anda, às vezes, sempre juntos. Nessas pessoas que têm disfunção erétil causado pela pornografia, quando eles abandonam a prática da masturbação e da pornografia, 60% deles voltam a sentir uma melhora nas suas funções sexuais. E 67% relatam um aumento do nível de energia e produtividade. Eu acho que isso é o mais o pior, sabe, gente? É claro, você ter a sua função sexual alterada, isso é ruim. Mas eu acho que o pior é o quanto a masturbação e principalmente a pornografia, ela rouba da sua produtividade, da sua energia. A gente vê que pessoas que são realmente viciadas, elas deixam de estar socialmente com outras pessoas, elas se isolam mais, são pessoas que caem muito no rendimento nos estudos, caem no rendimento do trabalho, tudo isso porque a pornografia suga toda a energia que essa pessoa tem. Uma das maiores energias que nós temos, gente, que nos move para a vida é a energia sexual. A gente tem que aprender a canalizar bem essa energia. Agora, quem pega toda essa energia sexual, essa energia que essa pessoa tem e canaliza ela na pornografia, ela vai perder energia para tocar as outras coisas da sua vida. Isso é muito sério. Então, se você tem problema com a pornografia, comece a dar uma olhada na sua vida para ver se isso não está acontecendo. Muito provavelmente deve estar acontecendo, né? Quais são as consequências também, efeitos adversos que são autopercebidos por quem tem o vício da pornografia? Essas pessoas precisam, numa atividade sexual, uma estimulação mais longa, então elas demoram mais para chegar ao orgasmo, então elas precisam ser mais estimuladas, porque elas demoram um pouco mais. Isso, cerca de 12% dessas pessoas precisam de uma estimulação mais longa, uma estimulação sexual mais longa. Precisam também de mais estímulos sexuais para atingir o orgasmo e além de ter uma diminuição da satisfação sexual, porque coloca, né, a expectativa como é aquilo que ele vê na internet, como é que ele vê aquilo no filme pornô. Então, como ele não consegue vivenciar isso da mesma forma na vida real, ao vivo e a cores, a sua satisfação sexual cai, mas cai, porque ele está tentando comparar com a dos atores, né? Do filme pornô, por exemplo, tá? Além disso, a pornografia diminui a autoestima e cria expectativas irreais. Ela vai afetar você, como você vê a si mesmo e como você vê o seu cônjuge, porque você começa a ter outros padrões.
faz você se tornar mais crítico com a sua própria aparência e com a aparência do seu cônjuge. Então você fica uma pessoa mais chata em relação ao seu corpo e ao corpo do seu cônjuge, bem como também o rendimento sexual seu e o rendimento sexual, o desempenho sexual do seu cônjuge. Homens pensam que todas as mulheres deveriam ser como as mulheres que estão retratadas na pornografia. E as mulheres pensam também que elas devem buscar aquela aparência da atriz pornô para que ela possa satisfazer o homem. Isso gera uma pressão muito grande sobre essas pessoas, uma angústia também muito grande e danos às relações, porque aquilo que a gente vê nos atores nunca que a gente vai encontrar na vida real. Coloca uma expectativa muito grande no parceiro, na parceira, no cônjuge, e isso traz um peso muito grande para o relacionamento, sendo talvez uma das causas até mesmo de divórcio. A cultura pornográfica também afeta a maneira como as mulheres e as meninas pensam a respeito do seu corpo, a sua sexualidade e os seus relacionamentos. Isso é muito sério, né? Quais são os padrões que nós temos pegado para nós, para o nosso corpo, para a nossa sexualidade, para os nossos relacionamentos, aonde eu tenho embasado os padrões que eu desejo seguir. Nós, como cristãos, seguidores de Jesus, o nosso padrão deve estar baseado na palavra do Senhor, e não num filme pornô, e não numa revista, onde eu vejo o corpo, por exemplo, de uma mulher, e eu acho que aquilo é o corpo ideal, né? Às vezes isso não é nem tanto voltado para o sexo em si, as relações sexuais em si, mas uma aceitação não adequada, por exemplo, do seu corpo, ela vai impactar na sua função sexual também. Você vai ter dificuldade de se aceitar, você vai ter dificuldade de mostrar o seu corpo para o seu parceiro, então isso também vai impactar de certa forma também na sua vida sexual. Uma outra consequência da pornografia é que ela põe obstáculos à intimidade emocional. Os homens, principalmente os mais jovens, que consomem mais pornografia, eles têm mais dificuldade de formar relacionamentos mais profundos e mais saudáveis, porque ele acaba vendo as outras pessoas como objeto, não tendo então uma interação significativa com essa pessoa, e o que só sobra na vida dele é busca de prazer, mas ele não consegue ter uma conexão íntima com outra pessoa por causa da pornografia. Porque a pessoa ela acaba se educando para sempre obter um prazer imediato, reforçando cada vez mais o desejo dela de receber prazer e de se esvaziar da vontade de se doar para outra pessoa, de ajudar outra pessoa, de se entregar para outra pessoa, né? Pensando mais no outro. Então a pornografia acaba fazendo você pensar somente no seu prazer, né? Te faz mais egoísta. Isso é uma característica também importante das pessoas com o consumo alto de pornografia, né? Outra coisa também é que os homens que estão expostos continuamente à pornografia, eles se veem muito menos apaixonados pela esposa, por exemplo. E as mulheres também, tá, gente? Sempre quando eu falo assim, eu coloco, mas pode pensar o contrário também, tá? Então, as pessoas que consomem mais pornografia, elas se verem menos apaixonadas, menos interessadas pelo parceiro ou pela parceira, do que aqueles que não consomem esse tipo de conteúdo. A pornografia ela apresenta para as pessoas um sexo fácil, rápido e parece mais prazeroso. Então, tecer uma relação de amor verdadeira, mesmo você ter uma relação sexual mais profunda, com mais intimidade, é uma coisa que exige mais dedicação. E não é o que a pornografia prega. Ela prega que o sexo é fácil, que o sexo é fácil de conseguir, é fácil de fazer a mulher chegar lá, é fácil de agradar o homem, o que é totalmente contrário que a gente vê no dia a dia, né? Que existe uma dedicação para que você tenha uma satisfação sexual, né, no casal. Isso exige esforço, isso exige dedicação. E ela prega contra, né, gente, essas coisas. Isso só coloca mais pressão sobre o casal, isso só deteriora cada vez mais a relação, o relacionamento de um casal. Gente, tem muito, mas muito mais coisa para eu falar. E eu vou dividir esse podcast em duas partes, tá? Para que não fique tão grande assim. E da próxima vez eu vou falar um pouquinho sobre a infidelidade, como ela afeta essa questão da infidelidade, como ela
destrói a vida das mulheres, a confiança, e o mito de falar que a pornografia vai apimentar a relação, né? E o que ela faz com o nosso cérebro, ela traz transformações no nosso cérebro. Olha só para vocês verem, tá? Então, na próxima sexta eu trago mais um pouquinho sobre esses efeitos super deletérios da pornografia para vocês. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido impactados. Realmente, o meu desejo aqui é impactar vocês com essas informações, para que os olhos de vocês possam ser abertos a respeito dessas práticas que são pregadas aí no mundo como algo saudável, algo que pode trazer algo bom para a relação, mas a longo prazo, gente, o preço vai ser cobrado, o cheque chega e os juros são altos. Eu espero que você não tenha que pagar por isso, pagar para ver, né? Se você tem problema com isso, procure ajuda. Procure ajuda, é um vício, isso é um vício. Procure ajuda, mas não permita que esse prazer rápido e momentâneo que a pornografia ela pode te dar, ela venha destruir o seu casamento, ela venha destruir as suas relações, ela venha destruir a sua função sexual. Um abraço, gente, e até a próxima sexta.